Irmãos, nós começamos a falar sobre escatologia, uma série sobre escatologia, e eu fiquei na introdução, eu queria encerrar, a introdução sobre a escatologia. Na próxima aula, a gente vai fazer uma linha do tempo escatológica, e aí, antes de iniciar essa introdução, eu queria dizer para os irmãos assim, eu respeito todo mundo que pensa diferente de mim, não tem problema, tá? Nós vamos trabalhar com a Bíblia, nós vamos fazer a escatologia de Jesus, então nós vamos pegar o que Jesus falou sobre escatologia, não tem problema você pensar diferente. Como eu disse para o meu amigo, um amigo meu, a gente conversando, ele falou comigo assim, eu creio que a igreja sobe antes da grande tribulação. Eu falei, eu creio que sobe depois, se é que sobe, se a expressão é essa, eu creio no arrebatamento depois da tribulação. Mas eu oro para que você esteja certo, Herculano? Eu não quero passar. Fica parecendo que eu quero passar e eu não quero. Mas, mas o que tiver escrito, é o que nós vamos cumprir. Eu não sei se os irmãos têm visto, não vou polemizar aqui, vou fazer igual o Barjones que fica polemizando as coisas. Tem hoje nós estamos vivendo no Brasil um tempo de debate sobre profecia, A profecia lá do apóstolo Luiz Hermínio, sobre a vida da Flor de Lis e do pastor Anderson, irmãos, profecia é um negócio, profetizar no nosso tempo é muito complicado, sempre foi ao longo da história da igreja, E profetizar em tempos de envenenamento, então, é mais difícil ainda. O que acontece? A maior profecia, e a profecia do cristão, é a Escritura. A Bíblia é o ponto. Você vai falar, mas e quanto aos profetas? Irmãos, eu creio nos profetas. Eu creio que Deus usa pessoas, eu creio que Deus usa profetas. O que nós precisamos ter é um equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Por exemplo, quando você quer saber que horas são, você não vai para o relógio? Você vai e olha no relógio. Toda vez que você quiser analisar o tempo e saber como Deus está se movendo no tempo, vá para a Escritura. Qual é o problema nosso, às vezes, na profecia? Mara, que lida com oração e intercessão, Sol, que lida com isso, Herculano, os irmãos que lidam muito nessa questão da oração, Natalina. Como é que funciona essa questão de oração para nós, de profecia? Muitas vezes, quando nós vamos profetizar, por exemplo, eu gosto muito de Rosivaldo, aí eu vou liberar uma palavra de Deus sobre ele. E se eu disser, Rosivaldo, Deus manda te dizer, Deus mandou dizer. Eu dei um exemplo para uma pessoa assim. Eu dei um exemplo usando a mim mesmo. Falei, um profeta chega para mim e diz assim, Deus está dizendo que amanhã em Montes Claros vai acontecer isso e isso com você. Aí eu estou indo daqui para Montes Claros e morro num acidente no pé da serra. Aí, a pergunta é, Deus mentiu? Bom, a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Tá? Se nós tivermos que escolher alguém para mentir numa profecia, nunca seja Deus a sua opção. Nunca seja Deus a sua opção. Que Deus nunca seja, quando a Bíblia diz assim, Deus não é pessoa que se prove, ela está querendo dizer, nunca coloque em dúvida o caráter de Deus, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nunca, Deus nunca pode ser, nem no nosso imaginário, alguém cujo caráter ou personalidade possa ser por qualquer um de nós colocado em dúvida. Não, quero saber se é isso que Deus disse mesmo. Se você tem dúvida, já não é de Deus. Por que eu digo isso? Porque se eu tiver, eu não sei se alguém aqui já comprou carro, alugou casa, ou fez algum negócio, que você teve que ir ao cartório, precisou de testemunha. Ontem, o pastor Cadu está gravando isso, o pastor Cadu estava vindo para Montalvânia e atropelou uma pessoa aqui na BR, perto aqui do Maximinha, ali perto daquele hotel ali. E atropelou uma pessoa. O rapaz estava de bicicleta e ele entrou de uma vez na frente do carro, e acho que ele tem problemas mentais, alguma coisa assim. E aí, não quis ir para o hospital, e aí virou aquela coisa, quebrou o para-brisa do carro, afundou o para-brisa do carro, na verdade. Situação muito complicada.
Aí o que a gente faz? Eu falei, não, vamos ligar para a polícia, porque como envolve uma pessoa, uma vida de alguém, você não pode sair do local sem uma polícia. E a polícia veio de Montes Claros e tudo, e na hora que fizeram a ocorrência, eu fiquei como testemunha, não do fato, testemunha de que a polícia, a gente levou a família dele para casa e tal, enquanto resolvia a situação, e aí eu fiquei como testemunha de que a polícia esteve presente no local. Por que a testemunha é necessária, irmãos? A testemunha é necessária porque você não pode confiar apenas... Até a Bíblia diz que o fato, com 2 testemunhas, é dado como verdadeiro. Porque o cartório, por que você precisa ir lá no cartório e assinar com testemunha e conferir a assinatura e tudo? Porque a palavra do homem perdeu o valor. Deus não é como homem. Deus não é como homem. Então, qual é o problema da profecia? É eu dizer algo em nome de Deus que Deus não disse. Se eu chegar e disser, Guilherme, o Agostinho me disse isso, e o Agostinho não disse, o Agostinho mandou te dizer, e o Agostinho não disse para eu falar nada para ele, eu estou fazendo do Agostinho mentiroso. Eu estou colocando na boca do Agostinho palavras que ele não disse. Então o problema não é Deus usando os profetas, são os profetas usando Deus. É Deus disse, e Deus não disse. Eu fico imaginando Deus olhando assim, falando assim, de onde você tirou isso, meu filho? De onde você tirou isso? Eu nunca disse isso. E aí, qual é o problema? Muitas vezes, homens e mulheres de Deus, envolvidos num ambiente espiritual, num ambiente de adoração, num ambiente de mover, eles também podem se entusiasmar. Deus não falou com o profeta assim, o que você vê? Eu vejo uma panela com a boca virada para o norte. Se é um profeta brasileiro, ele vai falar, eu vejo uma panela num fogão de 6 bocas, com pé de porco, com feijoada, e ele vai colocando coisas lá dentro da panela. Não tinha nada para colocar na panela, era só a panela com a boca para o norte. Então, qual é o problema? Isso gera um descrédito, porque os verdadeiros profetas acabam sendo colocados na mesma vala, vamos dizer assim. Isso gera um comprometimento de homens que são homens de Deus, que são homens sinceros, que são pessoas que querem, que não fazem isso assim. Eu, na minha inocência, eu penso que ninguém vai chegar e falar assim, eu vou enganar aquela irmã, eu vou enganar a Natalina como a profecia. Eu não penso assim, irmãos. Eu não acho que ninguém sai de casa pensando, eu vou lá enganar. Mas eu acho que a pessoa ela quer tanto ser usada por Deus, que ela mesmo se usa. Que ela mesmo se usa. E isso, qual é o problema? Isso vai gerar coisas que não se cumprem. E se Deus disse, tem que cumprir. Como eu estava dizendo, se eu morro na estrada daqui para Montes Claros e não chego lá, a profecia é mentirosa. Você tem a profecia condicional. Se você fizer isso, vai acontecer assim. Se você fizer isso, vai acontecer assim. Aí, se você me ouvir, fizer o que você vai... Deuteronômio 28, mais ou menos por ali. Obediência e desobediência, o condicional. O que não é condicional, irmãos, ou cumpre ou não é de Deus, ponto final. Qual é a conclusão? O Luiz Hermínio é homem de Deus. Estou falando porque eu conheço pessoalmente. É homem de Deus. Tenho um grande respeito por ele. Mas chutou para fora. Chutou a bola para fora. Deixa de ser homem de Deus? Não deixa de ser. Não deixa de ser. Mas, muitas vezes, nós temos que ter um cuidado com isso. Eu já contei aqui, nunca mais me esqueço. Nós estávamos num culto, eu era adolescente, e um irmão tomou uma decisão totalmente equivocada e tal, e anunciou essa decisão num culto para todo mundo, que ele estava, tipo assim, você dá a oportunidade para o irmão chega aqui e fala assim, irmãos, eu quero anunciar que eu estou saindo da igreja, estou abrindo uma igreja, não estou convidando ninguém não, mas quem quiser ir comigo pode vir, tipo isso que ele fez. E aí tinha uma irmãzinha lá no cantinho, em pé, a gente estava num terraço, ela estava encostada na porta de uma cozinha, e ele falou assim, eu vou chamar a irmã, o nome dela era esse mesmo, eu uso esse nome toda vez, mas o nome é esse mesmo. Eu vou chamar a irmã Cotinha, eu quero que ela ore por mim. E aí exaltou ela, irmão, sabe aquelas velhinhas de coque? Aquela mesmo. Exaltou aquela velhinha, levantou ela lá em cima, aquela mulher de Deus, não sei o que, chamou ela. Ajoelhou, fez a cena, né? De homem humilde, ajoelhou. Irmãos, a mulher já saiu de lá, rodando no giraia,
falando em língua, já veio, irmãos, de lá da porta a mulherzinha já gritou assim: quem você pensa que eu sou? Você não sabe de que Deus e com que Deus você está falando. Irmãos, quando ela terminou a profecia, o camarada levantou, eu não sei de onde ele saiu, porque faz muito tempo eu não lembro como. Eu não sei como ele saiu do ambiente. Eu sei que na hora que ela terminou a profecia, a irmã que estava fazendo aniversário gritou assim: vamos cantar parabéns, gente, vamos bater o bolo, tipo assim, vamos mudar de assunto. Cuidado com o que você fala e cuidado com o que você recebe como de Deus. Eu já recebi muitas profecias que eram verdadeiras, mas já ouvi tanta coisa. A que eu mais gostei, por exemplo, não era de Deus. Eu fui num lugar e a irmã falou, ela estava possuída por um anjo, e ela ficava lá deitada na cama assim, e aí todo mundo, as pessoas iam, aquele bolo de gente, fazia fila, e ela tinha profecia. Aí mandou me chamar, e eu fui. Na hora que eu entrei, ela olhou para mim e falou assim: eis meu servo, já te digo que não me chamarás Geraldinho. Eu falei: ó, que intimidade, né? Te chamarás Felipe. Eu até gostei, irmãos, era uma troca boa, porque quando eu era menino, eu tinha problema com o meu nome. Eu não conheço um Geraldo mais novo que eu. Eu não é José Geraldo Herculano. A Geraldo não é nome de gente. Não tem menino de 15, 16 anos com o nome de Geraldo. E eu tinha um trauma, irmãos, com o meu nome. Te chamarás Felipe. E aí falou que meu ministério era naquela igreja, não sei o quê. Falou, irmãos, está vendo? Da outra vez o anjo também desceu. Esses anjos não têm nada para fazer. O anjo desceu na outra irmã, lá na casa da irmã. O que o anjo estava fazendo, irmãos? Estava chamando os irmãos da igreja, um por um. O pastor não chamou, não. Um por um. E estava proibindo os irmãos de chamar os outros por apelido. Aí tinha uma menina na igreja, o apelido dela era Pepita. O que é uma pepita? Uma pedrinha preciosa, de ouro, né? Que seja. Aí proibiu. Aí ela veio falar comigo: porque não pode mais. Eu falei: irmã, mas seu apelido é carinhoso. Se o apelido fosse Monstra, por exemplo, aí tudo bem, mas é um apelido bonito. Pepita de ouro, a pessoa, né? Então, assim, são coisas. Deus se preocupa com coisas simples? Sim. Mas perdoa a expressão, Deus não é idiota. E não é bipolar, como diria Leandro Vieira. Deus não é bipolar. Deus não pensa uma coisa de manhã, pensa outra à tarde. Se você chegar para mim e falar assim: pastor, Deus me disse, assunto encerrado, irmão, não discuto com você, Deus disse, acabou. Se Deus falou com você, um dia o irmão falou comigo, eu falei: mas por que você vai fazer isso, querido? Porque Deus me falou. Eu falei: amém. Porque se você está, eu falei: você está melhor que eu não estou conseguindo ouvir Deus nesse nível, não. Estou de boa. Então, assim, cuidado. O problema é que nós temos uma igreja que não conhece a Escritura e está buscando coisas fora dela. Vou usar uma expressão: uma vez eu fazia evangelismo em escola, em Belo Horizonte, e um dia eu cheguei, eu nunca fui músico, né? Eu toco para consumo próprio. Só eu consigo cantar quando eu toco. Aí, quando eu consigo tocar também. Aí eu cheguei na escola uma vez, aí preparando para poder, a gente fazer um culto no intervalo, naquele intervalo chama horário da merenda, né? A gente fazia um culto no intervalo da merenda. E de 6 a 7 tinha discipulado para quem aceitava Jesus nesse intervalo. Então a gente chegava mais cedo, fazia o discipulado e depois no intervalo a gente fazia o clubão, que a gente chamava. E aí alguém chegou para mim e falou assim: irmão, toca aquela aí, daquele cantor tal aí. Eu falei: cara, eu só vou tocar uma música que não seja de adoração a Deus. O dia que eu aprender a tocar todas as músicas de adoração a Deus. É um propósito que eu fiz. Eu não aprendi nenhuma coisa nem outra, também deu certo, né? Mas é a mesma coisa. A gente não conhece nem a Escritura. E a gente já está buscando a irmã Cotinha, está buscando o profeta, não sei. Irmãos, tem uma igreja querendo a gente vai falar disso hoje à noite, né? Vou dar um spoiler, como diz o povo, né? Nós estamos querendo avivamento na vida de uma igreja que não aprendeu a guardar a língua, que não aprendeu a guardar o caráter, que não aprendeu a guardar a sua sexualidade, que não aprendeu. A igreja não sabe lidar com nada e está querendo lidar com a presença de Deus. Nós não sabemos, como igreja, nós não aprendemos, irmãos, nem como falar, e nós estamos querendo avivamento. Nós não estamos aprendendo, nós não aprendemos a lidar nem conosco.
Pensa no que nós falamos, no que nós sentimos, no que nós pensamos, no que nós fazemos, e veja se nós estamos em condições de buscar algo fora da Escritura. O que nós chamamos de avivamento é movimento. O que Deus chama de avivamento é um tempo de arrependimento e de busca e de humilhação na presença dEle. Não existe avivamento que não tenha sido precedido por uma história de arrependimento. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, estamos, em todos os tempos difíceis, e a gente vai ver isso hoje à noite, Deus trouxe avivamento sobre a igreja. Eu fiz uma lista de avivamentos, irmãos, desde o avivamento do Antigo Testamento, tem avivamento aqui, recente. Ontem eu estava assistindo, entra na internet, no YouTube, e assista, a história do avivamento da Rua Azusa. Como Deus se moveu através de Seymour e vários outros irmãos. Então, Deus continua querendo derramar avivamento sobre a igreja. Por que Ele não o faz? Porque nós não temos condições, nós não sabemos lidar com nada, irmãos. Está vindo a política e a gente não sabe lidar com a política. A igreja, num tempo, a política era do diabo. Hoje a igreja quer tomar a política para ela e quer mudar as coisas através da política. Então, a gente confunde tudo. E a gente está buscando, nós não conseguimos aprender a Escritura. E nós estamos querendo buscar coisas fora da Escritura. Então, eu queria falar disso, porque alguns irmãos me questionaram, pastor, qual a sua opinião sobre? A minha opinião é que a profecia não foi de Deus, só isso. O homem envolvido é de Deus. Não posso falar que a mulher que recebeu a profecia é de Deus, não, porque o trem está feio. Talvez levado pela emoção. E homens de Deus, foi uma forma que Deus fez, para mostrar para muitos de nós, inclusive eu, que tenho o Luiz Hermínio como referência, e muitos outros pastores no Brasil têm, no mundo. Eu tenho amigos que moram lá em Angola, na África, e que vêm lá de Luanda todo ano para poder participar do encontro que ele faz em Itajaí. É para mostrar apenas que ele é um homem, irmão, só isso. É Deus desconstruindo os nossos bezerros. De vez em quando Deus quebra um bezerro. Toda vez que Deus quebra um bezerro, sabe o que Ele faz? Dilui ele na água para a gente beber. Porque o que sai de dentro de nós volta. O que nós gerarmos, nós vamos ter que engolir. Então, é só para a gente falar sobre isso. E aí, quando a gente fala de escatologia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque entra muito nessa área das profecias. Entra muito muita gente. A gente não precisa ser cético, tá, irmão? Eu não creio em profecia. Eu creio. Eu não sou cessacionista. Eu não sou cessacionista. Eu creio na continuidade dos dons do Espírito. Eu creio. Pastor, existe. Para mim tem apóstolo, tem profeta, tem pastor, tem mestre. Eu não sou cessacionista. Eu acho que enquanto houver santos para serem edificados, para serem, como diz a palavra em Efésios, edificados para desempenharem um bom serviço, os dons ministeriais, eles são ferramentas de edificação dos santos para o bom desempenho do serviço, como diz a palavra. Eu não sou cessacionista. A minha soteriologia é reformada, a minha escatologia não é, né? Eu navego nessas coisas, eu não tenho pressa, irmãos, e também não aconselho ninguém a ter, em ser calvinista, em ser arminiano, não tenha pressa disso não, seja bíblico. Seja bíblico. Até onde Calvino for bíblico, nós estamos juntos. Até onde Armínio for bíblico, nós estamos juntos. O que nós não podemos é substituir nada fora da Escritura pela Escritura. A Escritura é a nossa base, é o nosso ponto de partida, é o nosso porto seguro. Se o seu aviãozinho der uma pane, pouse na Escritura. Não sabe a rota de voo, pouse na Escritura. Na dúvida, fique sempre com a palavra. Na palavra não há dúvida. E o pressuposto de todo cristão bíblico a Bíblia é a palavra de Deus. Ponto final. E aí, que é a escatologia? A gente vai falar sobre entendimento do futuro e sabedoria do presente. A ideia é entender o futuro. Não é adivinhar o futuro. Escatologia não é a adivinhação do futuro. A gente vai ver isso. Vocês já sabem essa parte, que ela é formada por duas palavras gregas, né? Fim, que é escato, e escatos, né? E logia, que é estudo, que é um discurso a respeito do fim, Os dois grandes extremos do dia do Senhor, que a gente falou, ele vai ser um dia de glória para alguns, e um dia terrível,
um dia de julgamento, um dia de juízo para outros, né? E a gente vai... algumas virtudes que nós precisamos ter quando estudamos escatologia. Essa é uma introdução, então, algumas virtudes. Primeiro, submissão à Escritura como palavra de Deus. Aí você vai dizer assim, pastor, mas isso é chover no molhado. Irmão, tem crente que não crê na Escritura como palavra de Deus. Quem trabalha discipulado aqui sabe disso, né? Quantas vezes você fala, não, a Bíblia diz isso, mas isso não é. Irmão, a Bíblia é a palavra de Deus. Ponto final. Alguém me fez uma pergunta essa semana sobre o sentimento dos judeus de se acharem um povo superior, de se acharem o centro do mundo, essas coisas assim. Eu disse, eu respeito a posição de todo mundo. O que eu não aceito, irmãos, é que mexam na Escritura. O cara pega essa aqui é revisada e ampliada eu gosto da Genebra, mas o cara pega uma NVI, o cara pega uma Bíblia e fala assim, porque o tradutor... Irmãos, a pessoa se debruçou, ela estudou, ela se preparou para aquilo. E eu e você temos que crer que Deus preservou a Escritura, levantou homens para estudar a Escritura, para formar a Escritura, homens que fizeram reflexões a respeito, fizeram Bíblias de estudo, facilitaram a nossa vida, a gente não vai precisar estudar o tanto que eles já estudaram. Então, Deus é Senhor, Ele está no controle da história. Submissão à Bíblia como palavra de Deus. Se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, o problema seu é de conversão, não é nem de crença, de teologia, não é essas coisas não. Coração aberto para a obediência. Obedecer a palavra de Deus. Muitas vezes nós temos uma visão reducionista da Escritura. Tanto que a igreja criou os especialistas. Tem o cara que trabalha a libertação, tem o cara... O pastor tem que saber um pouquinho de tudo, né? O cara que trabalha a cura interior, e aí nós começamos a criar, o pastor Natan até falou isso no nosso curso sexta-feira, a gente cria chaves hermenêuticas. Deus é amor, então vamos ver a Bíblia só na questão da... A hipergraça, por exemplo. Vamos olhar a Bíblia na perspectiva da graça de Deus. E na hipergraça, nós acabamos por desconsiderar, como diria Paulo, a bondade e a severidade de Deus. O teísmo aberto. O teísmo aberto crê ou ensina que Deus deixou aberto o futuro, que Deus não definiu o futuro. Como é que um Deus que descreve o fim não deixou aberto o futuro, irmãos? Deus já delimitou como será o fim. Então, eles dizem que Deus não sabe o final. Bobagem que eu vou falar aqui. Mas lembra do Você Decide? Que você ligava e decidia o final? Seria mais ou menos isso. Você está assistindo, você não sabe o que vai acontecer no final. Então, é como se Deus não sabe o que vai acontecer. Ele deixou o final em aberto. Pode acontecer qualquer coisa no final. É o teísmo aberto. Todas as possibilidades. Não, irmãos. Eu creio num propósito eterno de Deus, eu creio num plano divino que é traçado, eu creio que Deus traçou a linha de partida e traçou a linha de chegada, eu creio que Deus tem o controle de todas as coisas. Nobreza em valorizar opiniões diferentes das nossas. O que eu quero dizer com isso? Se você for amilenista, pré-milenista, pós-milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, não tem problema. Se você crê como um irmão que eu respeito muito, que é muito inteligente, ele crê que a palavra apostasia de Tessalonicenses é rapto, arrebatamento, quando, antes que venha a apostasia, ele crê que a apostasia ali não é abandono da fé, eu respeito. Se você crê como Champlin, acredita que a profecia de Uda para Josias era uma profecia que dizia que era um erro, que a profeta, que Uda profetiza e ela erra na profecia, eu respeito, não vejo assim. Mas assim, nós não temos que fechar a questão, tá? Você não tem que concordar com o ponto de vista. O que nós não podemos mexer, irmãos, é na estrutura do Evangelho. Trindade é a estrutura. Nascimento virginal é a estrutura, morte e ressurreição é a estrutura, o que é fundamento do cristianismo, salvação pela graça é a estrutura, é fundamento, é alicerce, você não pode mexer no alicerce. O resto, você pode acreditar que o homem é corpo, alma e espírito, você pode acreditar que o homem é corpo e alma, que é dicotomia, tricotomia, você pode acreditar, por exemplo, nós somos batistas, batizamos por imersão.
Isso não quer dizer que os presbiterianos estão errados na forma que batizam. Ah, mas nós entendemos assim. Legal, nós entendemos assim. Mas nós podemos navegar nisso com tranquilidade. Podemos não. Por exemplo, os presbiterianos batizam criança. Nós não fazemos esse batismo. Eles estão em pecado por isso? Não. Isso não é fundamento, irmãos. O fundamento é que não pode ser alterado. A abertura para questionar nossas posições teológicas. Quando nós estudamos escatologia, nós temos que entender que nós podemos acabar sendo questionados pela Escritura, ou questionado por alguém. Então, questione se aquilo que você crê realmente é bíblico. Amor à verdade mais do que as nossas tradições, e busca pela objetividade no processo de interpretação. O que significa isso? Eu preciso amar a verdade da Escritura, mais do que a minha posição teológica. Muitas vezes mas a igreja, a nossa tradição, a gente crê assim, por exemplo, a maioria dos pastores batistas são pré-tribulacionistas e pré-milenistas. Eu sou pré-milenista, mas eu sou pós-tribulacionista. Eu sou pré-milenista histórico. Eu creio que a igreja passará pela grande tribulação. Eu creio que Jesus volta no final da grande tribulação. Eu creio que ele vai restaurar a nação de Israel. E eu creio que o crescimento da igreja, a restauração da nação de Israel, eu creio que no meio dos 3 anos e meio, o anticristo se levanta contra Israel, aí Israel vai clamar, porque Israel, na minha opinião, Israel vai ver, durante a grande tribulação, a igreja vai chamar a atenção, irmãos, pelos grandes milagres, pelo grande mover de Deus na vida da igreja durante a grande tribulação. A grande tribulação não será apenas um tempo de sofrimento para a igreja, ela será o melhor tempo, a melhor época, será o maior mover da história da igreja. E Israel vai olhar para a igreja. Paulo diz que os gentios, a gente vai ver isso, vão provocar ciúmes em Israel. Israel vai olhar para a igreja, e Israel vai reconhecer na igreja que Jesus é o Messias, e Israel vai começar a clamar pelo Deus da igreja. Lembra que Jesus diz assim: nunca mais vocês vão me ver, até que vocês digam, Baruch, Rabá, Shem, Adonai, bendito que vem. Israel vai começar. Jesus falou que nunca mais Israel o veria, até que eles clamassem, bendito que vem em nome do Senhor, e eles vão começar a clamar por Jesus, e Jesus vem, irmãos, e aí sim, Jesus e a igreja vão marchar até Israel, e a igreja vai estar na vitória do Cristo contra o anticristo. Irmão, vai ser um negócio assim sobrenatural. Eu creio nisso. E a igreja vai reinar com Cristo. Eu creio, né? Então, assim, pode crer diferente? Pode. E nós podemos questionar, né? Então, assim, porque a tradição batista é essa. Irmãos, esquece a tradição batista brasileira. Vamos ficar com a Bíblia. Porém, se permita ser trabalhado naquilo que você creu durante muito tempo e que pode ser transformado. Posso manter minha opinião, pastor? Pode, não é pecado. Uma coisa só que você não pode, você não tem liberdade para pecar. Quando a gente estiver indo ao encontro do Senhor, nós vamos olhar um para o outro e vamos falar, cara, que bom que a gente estava errado. Né? Então, assim, e objetividade no processo. O que é objetividade no processo de interpretação? Na escatologia é muito comum as pessoas desenharem flores, mistificar. Não, vamos no que a Bíblia diz. Por isso que a gente vai pegar, a primeira fase nossa vai ser a escatologia de Jesus. O que Jesus disse sobre o fim. E nós vamos pegar o que já está interpretado, e nós vamos pegar o que não está interpretado. Vocês vão ver que no que está, irmão, está praticamente tudo interpretado. Não tem muito. Motivo da importância de estudar a escatologia. Primeiro, que a geração que verá a volta de Jesus é singular. Irmãos, não haverá uma geração igual à geração que vai ver a volta de Jesus. Eu gostaria que fosse a nossa geração, porque vai ser a geração mais gloriosa da história da igreja. Irmãos, porque a morte de Jesus foi um momento muito difícil, a ressurreição foi um momento glorioso, mas a igreja que viu Jesus subindo, ela ficou na expectativa. A igreja que vai ver a volta de Jesus é a igreja, irmãos, que vai testemunhar
o momento mais glorioso da história da humanidade. Porque a grande esperança da vida cristã não é o arrebatamento, é a volta de Jesus. Eu não estou esperando arrebatamento, eu quero ver Jesus rasgando o céu, como diz um amigo meu, enrolando o céu como se fosse um pergaminho. Né? Ele é baiano, ele fala, Jesus vai enrolar o céu como se fosse um pergaminho. Então, por aí. Essa geração, ela vai ver os momentos mais dramáticos, ela vai viver os momentos mais dramáticos da história. A geração da volta de Jesus vai ser a geração que vai viver a grande tribulação, vai ser a geração que vai ver o anticristo, vai ver a geração que vai ver a besta, vai ser a geração que vai ver muita morte, vai ser a geração que vai ver os selos, vai ser a geração que vai ver as trombetas, vai ser a geração que vai ver a mortandade, vai ver muita coisa, irmão. Vai ver terremoto, essa geração vai ver tudo. Mas essa geração, além dos momentos mais dramáticos, também vai ver o momento mais glorioso. Ela experimentará, essa geração, a revelação do plano de Deus, do plano e coração de Jesus, de forma mais clara de toda a sua história. Por quê? A geração da volta de Jesus, ela vai testemunhar e vai experimentar, irmãos, o cumprimento do propósito de Deus. Se você ler Juízes 3, a crítica que a Bíblia faz ao povo é que saiu um povo do Egito, aquela geração ficou pelo deserto, aí uma geração entrou na terra prometida, e a Bíblia diz que eles não contaram, depois que eles entraram, se apossaram da terra, nasceu uma geração, olha só a expressão, que não conhecia o Senhor, nem os feitos do Senhor. Irmãos, como é que aquela geração que não viu a saída do Egito, entrou na terra da promessa, que viu o cumprimento da promessa, irmãos, porque eles ouviram dos pais as promessas, e eles caminharam o tempo de deserto ouvindo sobre a promessa, eles viram o cumprimento da promessa, e não transmitiram para a geração seguinte o cumprimento. Irmãos, eles viveram um momento mais glorioso, que foi o momento da entrada no lugar que Deus havia prometido. Eles foram a geração, irmão, se alguém chegasse para ele e dissesse assim, Deus, ele falava, cala a sua boca, porque Deus prometeu aos nossos pais, e nós ouvimos os nossos pais, mas nós não só ouvimos, nós vimos o plano de Deus se cumprir. A geração da volta de Jesus, eu falo a nossa, que eu gostaria que fosse a nossa, ela vai ver o plano, e ela vai ver o coração de Jesus, ela vai ver o cumprimento das profecias, de uma maneira que nenhuma outra geração experimentou. Ela é a mais citada na Bíblia. A geração mais citada na Bíblia é a geração da volta de Jesus. Você pode olhar que você vai encontrar isso. Deus a escolheu para revelar os sinais proféticos. A geração da volta de Jesus é a geração na qual serão revelados os sinais proféticos. Por isso que eu creio que é a nossa geração. Por que nós precisamos estudar escatologia? Porque precisamos de fundamentos para a nossa esperança. Irmãos, nós precisamos fundamentar a nossa esperança. Nós não podemos viver sem esperança. Mas a nossa esperança, Pedro disse, nós devemos saber responder à razão. Por que cremos? A razão da esperança que é em nós. Para termos a certeza de vitória, irmãos, uma coisa que a igreja não precisa se preocupar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso é a convicção da igreja. A igreja está sofrendo, irmãos, a igreja pode sofrer. Primeiro, ninguém morre duas vezes. Você já morreu, você vai encontrar com Jesus. Se houver uma permissão de Deus para que um cristão morra, irmãos, ele não está morrendo. Lembra, né, é dos mais antigos aqui, vão lembrar, Herculano, está vindo também vai lembrar, Banda Gerd, né? Lembra? Né, que os cristãos tombavam na arena e chegavam nos céus com a vitória nas mãos. Não era essa a frase da música? É assim que funciona. Não existe derrota quando se fala em igreja. Na vida da igreja não existe derrota, irmãos. Não existe, eu tenho medo da grande tribulação. Não tenha medo. Existe uma esperança. E para termos confiança na soberania de Deus, tudo pode mudar, como diz lá, é a Band News, né? Em 30 minutos tudo pode mudar. Uma coisa nunca vai mudar, Deus continua no controle. Deus continua soberano, Deus conduz a história.
Por que a importância de estudar escatologia? Para entender a importância da nossa vida agora. Porque a nossa escatologia define a nossa forma de viver. Por exemplo, um cristão que crê, a frase que a gente usa, não, quem tiver que ser salvo, nem que seja na última hora, vai ser. Um cristão que pensa assim, o que ele faz? Ele não prega. Sabe por que ele não prega? Porque quem tiver que ser salvo, vai ser. Eu creio que Jesus vai... eu creio que o mundo jaz no maligno, o diabo tem o controle do mundo. Então, eu não preciso ir no mundo, enfrentar o mundo, viver contra os valores do mundo, o mundo isso. Irmãos, a nossa escatologia. Por exemplo, existe um grupo de cristãos que crê que Jesus vai voltar quando a igreja tomar o governo dos lugares, das nações, dos cargos políticos. O que é que esses irmãos fazem? Eles trabalham para isso, eles trabalham para controlar a política, eles trabalham para a igreja tomar o controle de todas as coisas, porque isso vai trazer a volta de Jesus, para nos levar à adoração e à admiração da beleza de Jesus na execução do seu plano. Estudar a escatologia é bom, que nós vamos adorar. Eu vou usar uma palavra depois, chamada fascinação. É ficarmos fascinados, admirados, irmãos. É apaixonante quando você olha o plano de Deus e a beleza, a maravilha de como o Senhor executa seu plano. Jó disse, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Irmãos, como é maravilhoso. Eu não sei se você já olhou desenho de projeto de engenharia, de arquitetura. Para nós que somos leigos, você olha, você fala assim, gente, não vai dar. Quando você vê o projeto executado, nós fomos no Museu Niemeyer. É Museu Niemeyer, né, Lucas? Em Curitiba. É Museu do Olho, sei lá como é que chama. Museu Niemeyer em Curitiba. A gente não entrou lá dentro, não, porque é muito caro, né? A gente olhou só de fora. Era muito caro, irmãos. E aí, mas a gente vai entrar lá um dia ainda. Irmãos, pensa num lugar maravilhoso. E você fica imaginando como aquele desenho foi feito. E quando você vê executado, então quando você vê, quando nós podemos na escatologia olhar como Deus executou o seu plano, irmãos, a história Deus não é o arquiteto do universo. Deus é o Senhor, o executor. Ele fez tudo, Ele delimitou tudo, Ele liberou palavras sobre tudo. O que Deus não fez por sua palavra, como diz Hebreus, que pela palavra de Deus os mundos foram criados, o que Ele não fez pelo poder da sua palavra, Ele executou. Então nós temos um Deus que conduz a história. Isso é bom, porque tem muita gente achando que o mundo vai... Deus, né, nem Deus sabe o que fazer com esse mundo. Por isso que a gente cantou quando era criança, né? Quando essa terra pega fogo, onde é que você vai morar? Porque a gente pensa assim, deu errado, Deus vai botar fogo em tudo. É do tempo de Bajones, né, essa música. Selminha também cantou essa música muito, né, Selminha? Então, Deus tem o controle. Para termos direcionamento prévio, antes que os eventos se iniciem, irmãos, Deus tem o interesse que o seu povo saiba o que vai acontecer. Por que Deus escreveria aquilo que ninguém entenderia? Se Deuteronômio 29 diz, 29, né? As coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos, para que cumpramos as palavras dessa lei para sempre. As não reveladas pertencem ao Senhor. Está falando de quê? Escritura. A Escritura é a revelação de Deus. Deus se revelou na Escritura. O caráter de Deus, né, se revelou na Escritura. Jesus diz em João 5,39, examinai as Escrituras, cuidais ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Deus está revelado na Escritura. Porque, você vai dizer, mas em Romanos 1 que você leu esses dias, pois é, Romanos 1 diz o quê? Que os atributos de Deus, seu eterno poder, seus atributos invisíveis, né, sua divindade, claramente se percebem por meio das coisas que foram criadas. Deus se revela na criação, sim. Né, um dia proclama outro dia. Né? O firmamento anuncia as obras de Deus, a glória de Deus. Os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento é obra de suas mãos. Deus se revela na criação? Sim.
Mas na criação nós chamamos de revelação geral. É a revelação de Deus a todos os homens. Na Escritura nós chamamos de revelação especial. Por exemplo, quem aqui, contando toda a sua família, se tem mais de 10 pessoas na família? Eu tenho. Só irmão tem 10. Seus parentes, tudo. Dá mais de 10? Pronto. Quantos na sua casa conhecem o Senhor? Tem família que é um só. Por quê? Revelação especial. É um Deus que se revelou a você de uma maneira que a sua casa ainda, eu profetizo, não conheceu. Mas se você chegar para qualquer pessoa, em qualquer lugar, e falar sobre Deus, por exemplo, vai evangelizar, né? A Ingrid, que gosta de evangelismo, chega lá e fala para o cara assim, olha, você precisa se tornar filho de Deus. Acabou, irmão, o seu evangelismo já acabou. Você matou o evangelismo no ninho, como diz o povo. Enquanto o evangelho, o Herculano está discipulando os meninos, né? Enquanto o evangelho não chega, a pessoa não vai entender, até que ela entenda assim, gente, então eu era criatura, eu não era filho, porque para ser filho eu preciso estar em Jesus e tal. Enquanto não cai a ficha, vamos dizer assim, né? Revelação especial. Então nós precisamos conhecer isso. Para estarmos acordados para a urgência do tempo. O tempo é urgente, irmãos. Eu acredito que nós somos a geração da última volta desse relógio aí. Para termos maior confiança no estudo, nós precisamos ter essa confiança. Algumas mentiras sobre o fim, está pequena a letra aqui, mas eu vou. Alguns dizem, esse não é um assunto que influencia a minha vida. E a gente fala assim, a volta de Jesus não influencia a minha vida em nada, não. Escatologia. E tem um problema, irmãos. Pior que não ter uma escatologia, pior que não ter uma teologia, é ter uma teologia errada. Pior que não aprender é aprender errado. Porque aí quem for trabalhar com você depois tem 2 serviços. Né? Você pega uma casa para reformar. Tem casa, irmão, que você pega para reformar, que é melhor derrubar e fazer outra. Fica muito mais barato. Vai dar muito mais trabalho. Né? Isso é algo que vai acontecer de qualquer jeito. Então, para que me preocupar? Isso é um grande engano. Pois, se não sabemos o que vai acontecer no futuro, o nosso presente não será dinâmico como deveria ser. Você não vai viver... Quando dou palestra para jovens em escola, eu sempre faço uma pergunta assim. Quem gosta de Anitta? Aí, claro que o povo, né? Quem gosta de não sei o quê, eles levantam. Quem gosta de funk, o outro levanta. Beleza. Aí... pergunta essas bobagens tudo, né? Aí depois eu pergunto assim, quem quer ser médico? Eu. Quem quer ser advogado? Eu. Pois é, se você tem um presente fútil, como é que você quer ter um passado brilhante? A Bíblia diz o quê? O machado embotado exige força dobrada, o uso da inteligência garante o sucesso. Se você quer cortar a lenha, primeiro você amola o machado. Você não amola o machado depois, não. Depois você já suou, já desgastou, você vai gastar muito, a Bíblia quer dizer isso, você vai gastar muito mais força, Eclesiastes 9, 10, ou 10, 9, se não me engano, está esse texto, né? Você vai gastar muito mais força depois, se você deixar o machado enferrujado. Ou seja, você vive agora, de acordo com aquilo que você quer ter no futuro. Quando alguém fala assim, eu vou casar, a primeira coisa que eu pergunto, o que você sonha para o seu futuro? Que dependendo da pessoa que você vai casar, não vai dar certo. Porque ela quer ir, você quer ser missionário lá na Turquia. E o camarada quer ser advogado trancado no escritório com ar-condicionado. Não vai funcionar. Não vai rolar, como diz os meninos. Então, isso define sim quem nós somos. Nossas vidas não terão nenhum sentido hoje, se não temos expectativa a respeito do que Deus irá fazer ou a respeito de como Jesus limpará a terra do pecado e da iniquidade. Também não entenderemos como Jesus restaurará todas as coisas, como o pai entregará ao filho uma noiva preparada e como terá uma família de muitos filhos. Por outro lado, não saberemos quais dinâmicas estão envolvidas na grande tribulação, no milênio e no reino de Deus. Portanto, a nossa vida ganha sentido quando temos a perspectiva correta, o entendimento correto e, claro, a respeito do que vai acontecer no fim dos tempos. Muita gente diz, eu não quero estudar o fim dos tempos, porque o fim dos tempos é simbólico. A Bíblia diz o que ela quer dizer, irmãos. E o que ela quer dizer é o que ela diz, tá? A Bíblia diz o que ela quer dizer, e o que ela quer dizer é o que ela diz.
Não se interpreta o que interpretado está. O que está claro, e nós vamos ver isso, nós vamos ver aqui que, irmãos, eu não sou um professor de teologia, um estudioso nesse sentido, mas dizer uma coisa para os irmãos, nós vamos ver que a escatologia, irmãos, ela é simples. A Escritura é simples. O fim dos tempos não é algo simbólico e nem deve ser tratado como uma alegoria. Uma leitura bíblica, respeitando e valorizando todo o seu valor literal, ou seja, aquilo que ela quer dizer, né? Igual a pessoa diz assim, quando a Bíblia diz assim, se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, dirás a esse monte, ela está falando dos montes da tristeza, dos montes da dor, dos montes disso. Não, irmão, está falando de monte mesmo, de montanha mesmo. Quando a Bíblia diz, se bater de um lado, dá-lhe também a outra face, a Bíblia está dizendo que você não deve levar em consideração, é claro, pode estar dizendo isso tudo, mas está dizendo literalmente, se bater de um lado, você fala assim, ela está dizendo, não precisa reagir, o Senhor é a sua justiça, amém? Não precisa reagir não, mesmo porque se a gente for reagir, você mata o camarada, vai preso, e nós vamos ter que criar a pastoral carcerária. Uma leitura bíblica, respeitando e valorizando o valor literal, traz clareza para a própria Bíblia, pois não precisamos criar justificativa ou metáfora para explicar a Bíblia. O que é a justificativa ou metáfora? Por exemplo, você lê a parábola do filho pródigo. Aí, eu era menino, alguns irmãos aqui que... Mara já fez muito culto ao ar livre também, não fez, Mara? Mara, Natalina... Não é só a mais novinha, não sei se fez, Herculano já fez. A gente ia para a praça, né, com a caixa de som, e aí botava aqueles violãozinhos com cristal, né? Tavinho já tocou naquele. Aí a gente ia para a praça e qual a mensagem preferida para a gente pregar no domingo à tarde na praça? O filho pródigo, que precisa voltar. Mas a Bíblia ali não é uma palavra sobre isso. Porque os fariseus criticavam os publicanos, principalmente, que eles tinham ido trabalhar para os romanos, e tem todo um contexto. Então, o que é que nós precisamos? Entender o sentido literal, o que é que a Bíblia está dizendo, o que é que ela quer dizer. E aí a gente, claro, eu posso fazer uma alegoria em cima desse texto? Posso. Eis que estou à porta e bato, irmãos. Foi uma carta escrita para uma igreja, não foi uma carta escrita para um ímpio, para quem não conhecia Jesus. Posso usar isso numa pregação evangelística? Pode não, irmão, você deve usar, mas com o entendimento de que não é essa a aplicação do texto. E a gente cria alegorias. E quando a gente vai na escatologia, existe muita alegoria. Né? Os chifres que o profeta falou eram as torres gêmeas que caíram, né? O Tiago até assistiu um documentário sobre as torres gêmeas, depois ele vai falar para a gente, recomendar para a gente assistir o documentário. Aí, os chifres lá do profeta, daí a gente vai criando alegorias. Com isso, o Papa já foi anticristo, e cada um crê. Eu creio no anticristo islâmico, depois eu vou te mostrar por quê. Mas a gente, não é errado você crer que é o Papa, crer que é o presidente da ONU, crer em alguma coisa desse tipo. Mas estou dizendo assim, é só a gente não pegar o que está escrito e fazer uma alegoria. O que é uma alegoria? Você olha essas 3 caixas aqui, uma embaixo, 2 em cima, e fala assim, se na igreja tem 3 caixas, então o homem é espírito, alma e corpo. Não, irmão, isso é uma alegoria. Não quer dizer porque tem 3 caixas aqui, essa é uma igreja tricotomista, não. Embora, né, como batista, acaba sendo. Muitos de nós temos dificuldade em conciliar um Deus de amor com um Deus de juízo. Muita gente evita a escatologia por causa do juízo. Isso gera dificuldades também para entender as ações de Deus e seus juízos. Deus não precisa, entenda essa frase, pelo amor de Deus. Eu estou encerrando com essa frase. Deus não precisa cancelar suas emoções para sentir outras. O que eu estou querendo dizer com isso? Para Deus ser juiz, Ele não precisa deixar de ser amor. Não. Converse, por exemplo, com o testemunho de Jeová. Ele vai dizer para você assim, ele é restauracionista, eu também tomei restauracionista, não como eles. Ele diz assim, Deus não vai jogar o homem no inferno, Deus não vai condenar o homem, porque Deus é amor. Aí você pega, a gente chama de chave hermenêutica, você começa a pegar a Bíblia e todos os textos que você achar,
você vai interpretá-los a partir da perspectiva do amor de Deus. Ótimo, Deus é amor, mas Deus, para exercer juízo, Ele não precisa deixar de ser amor. Deus não precisa cancelar um sentimento para exercer outro, ou seja, sentir outro. O que quer dizer? Que quando Deus é amor ao mesmo tempo, Ele é justo, ou seja, Ele não deixa de sentir ou ser uma coisa para fazer outra. Deus não deixa de sentir ou fazer algo para sentir ou fazer outra coisa. Deus não tem esse problema. Deus não é bipolar. Esse é um atributo que não está na Bíblia, mas que a gente precisa guardar com muito carinho. Deus não é bipolar. Deus não pensa uma coisa de manhã e outra coisa de tarde. Eu confesso para os irmãos, eu tenho muitos problemas nessa área de temperamento. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente explosiva. Então, o que eu faço? Tem dia, irmãos, que eu estou uma seda. Tem dia que os cachorros da rua estão fazendo xixi na minha perna e eu estou de boa. Tem dia, irmãos, que literalmente eu preciso ir para um lugar, ficar sozinho, até o controle chegar, até o santo sair. Por quê? Nós somos assim. Tem pessoa que é bipolar, Deus não é bipolar. Por isso que a gente fala do plano, do propósito eterno de Deus. Então, nós vamos encerrar aqui com essa expressão, que muita gente usa. Eu não gosto de estudar escatologia porque o fim dos tempos é simbólico. Não é simbólico, irmãos. O fim dos tempos não é simbólico. Ele vem. Ele vem. Nós já estamos vivendo o fim. Eu acredito, nós vamos ver as profecias, nós vamos ver o que é correlacionado, nós vamos ver as que já se cumpriram, as que ainda estão para se cumprir, e nós vamos ver, irmãos, que muita coisa dentro do projeto de Deus já está muito bem encaminhado. Estamos vivendo o tempo do fim. E ele não é simbólico. Como a morte não é simbólica. Há coisas que não são simbólicas e nós precisamos pensar isso. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Agradecer a Deus pela nossa vida. Colocasse o nosso coração diante do Senhor. Vai ser uma jornada longa e desafiadora para muitos de nós. E eu tenho muito temor, irmãos, em estudar isso aqui com os irmãos, porque os irmãos, muitos irmãos aqui têm um entendimento bíblico muito bom e muito bem estruturado. E eu queria respeitar isso. E eu queria respeitar o conhecimento que os irmãos têm. E eu queria, junto com os irmãos, nós desfrutarmos da palavra de Deus nesse tempo, entendendo qual é a escatologia da palavra de Deus, o que a Bíblia diz. E não tem problema, a gente vai ver aqui várias vertentes, então fica tranquilo, tá? Deus, nós queremos te agradecer. Nós queremos dizer, Pai, que nós nos submetemos pelo Espírito à palavra do Senhor. Nós nos submetemos à Escritura e nós oramos, Deus, primeiro por nós como igreja. Nós oramos por uma aceitação incondicional da igreja, a palavra do Senhor, ao que ela diz, ao que ela é literal. Nós oramos, Deus querido, para que o Senhor continue sustentando, fortalecendo o seu povo e trazendo à sua igreja o sentimento de que ela, sim, é a igreja que o Senhor escolheu para servir, para adorar e para presenciar a execução do projeto, do plano do Senhor nesse tempo. Nós oramos, Deus querido, por um tempo em que a sua igreja tenha entendimento do futuro, sabedoria no presente, que ela possa viver uma vida sabiamente, confiando no Senhor, confiando na Escritura e confiando nos seus propósitos. Nós cremos, Deus querido, que ninguém pode ir além daquilo que o Senhor estabeleceu. E como igreja, o desejo do nosso coração não é apenas uma curiosidade a respeito do futuro, Senhor, mas desfrutar desse plano e desse propósito eterno do Senhor. Por isso nós te adoramos, por isso nós te glorificamos, em nome de Jesus. Fique de pé, nós vamos encerrar, só avisando que domingo que vem vai estar conosco novamente a Ingrid, o Wanderson, o Thiago, a equipe de Jocum, vai estar conosco. A Ingrid veio de Porto Alegre, o Wanderson e o Thiago vieram de Curitiba, vão estar com a gente no domingo pela manhã e no domingo à noite. Então eles vão passar o dia com a gente, vão almoçar com a gente e tal, e vão
tomar sorvete com a gente, quer dizer, com a gente não, que eu não estou podendo tomar sorvete, né? Mas vamos estar com a gente. Então, eu queria que você orasse para que nós tenhamos, né, uma expectativa daquilo que Deus vai fazer. Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida no próximo final de semana. E também hoje à noite nós temos um culto maravilhoso de adoração, né, de serviço ao Senhor, e nós queremos convidar você a adorar conosco, amém? Deus, nós abençoamos o domingo da sua igreja, o domingo dos seus filhos, nós abençoamos o seu povo. Nós oramos também, Senhor, pela igreja brasileira e pelos profetas da igreja, não só no Brasil, mas os profetas no mundo, mas especialmente na nossa nação. Nós oramos pelos homens e mulheres que o Senhor tem levantado nesses dias, e pedimos ao Senhor que guarde o coração desses homens e mulheres de todo engano, de toda ilusão. Guarde o coração dos seus profetas, Deus, de tudo aquilo que não está de acordo com a vontade e o querer do Senhor. Nós oramos, Deus, por um tempo em que o Senhor se move sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da sua igreja. Nós queremos que o Senhor conduza a igreja. O que nós precisamos é entender isso. Abre o entendimento da igreja para o governo do Senhor sobre ela. E nós oramos, Deus, por um tempo de avivamento sobre o nosso coração. Deus, que tenhamos um grande domingo, um domingo maravilhoso, um domingo de paz, um domingo com a nossa casa, com a nossa família, um domingo de muita alegria. É o que nós te pedimos e nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus, um grande domingo para você, um domingo abençoado, em nome de Jesus.